Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos continuar na defesa de Estevão, capítulo 7 de Atos. Já vimos duas partes dessa defesa, de Estevão falando sobre Abraão, depois falando de José, né? Fizemos uma exposição dessa parte das Escrituras. Ele fala brevemente sobre essas situações, ele não faz questão de trazer detalhes sobre essas histórias, né? Mas o princípio que está ali é que estes homens de Deus que foram usados lá no Antigo Testamento faziam parte da promessa de Deus e foram rejeitados pelo seu próprio povo, assim como a palavra de Deus estava sendo rejeitada naquele momento ali, onde Estevão estava pregando, e seria rejeitada pelas autoridades daquela nação. Hoje nós vamos do versículo 17 ao versículo 37, vamos ler e depois nós vamos expor este texto. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vamos novamente orar ao Senhor. Senhor Deus, dependentes da Tua palavra, dependentes da Tua atuação através do Teu Santo Espírito para que a compreendamos, pedimos que o Senhor nos ajude nesta compreensão e para que ela fale aos nossos corações e o Senhor nos convença, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Bendizemos a Ti, ó Pai, pela Tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então vemos aqui um pouco do relato anterior que nós vimos na semana passada. Vimos que José é enviado por Deus para o Egito. Como Josué é enviado por Deus para o Egito? Deus usa os seus irmãos ali que têm ciúmes dele, porque Jacó, o seu pai, dá uma estola para ele, e ele não
e os irmãos não gostam muito daquilo. José tem algumas revelações, aquela revelação do feixe, a revelação do sol e da lua. Então seus irmãos ali tramam de pegar o seu irmão, jogam num buraco, vendem o seu irmão. Este vai para o Egito, é vendido como escravo lá no Egito. Então lá ele fica, é levado para a casa de Potifar, onde ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar de abusar sexualmente dela, quando na verdade ela que estava assediando José. José vai para a cadeia, lá ele encontra dois homens, um padeiro e um copeiro, e então eles contam o sonho que eles tiveram, e destes sonhos ele interpreta o sonho deles, falando para o copeiro que ele seria solto 3 dias após, e o copeiro, me desculpe, seria solto 3 dias após, e o padeiro seria morto 3 dias depois. Os dois seriam soltos, mas um solto para ser morto e o outro solto para voltar para suas funções. O copeiro voltaria a ser para as suas funções. Então ali nós vemos que José continua preso. Ele fala ali para o copeiro, para lembrar dele quando ele voltasse para suas funções, mas ele é esquecido ali. Logo após isso, um bom tempo depois, o faraó tem um sonho, e ali ele pede que o sonho dele, o significado do sonho, e o copeiro lembra que ele tinha ficado com um tal de José lá na prisão e que ele havia interpretado o seu sonho. Então ele indica José ali, e José é trazido à presença do faraó. Então ele fala qual é o significado do sonho do faraó, sobre aquelas espigas, sobre as vacas gordas e as vacas magras, o significado ali dos 7 anos de prosperidade. Logo após esses 7 anos de fartura e prosperidade viriam 7 anos de fome. E então ele fala que precisariam se reconstruir celeiros e armazenar comida para que eles não passassem fome naqueles anos das vacas magras, que nós usamos até hoje, né? Olha só, estou passando por um momento de vacas magras. Já vem desse texto da Bíblia ali, onde há o sonho do faraó. Nesse tempo de fome, a família de Jacó está lá na sua terra, com pouca comida. Jacó manda seus filhos lá, contamos essa história. Eles vão lá, levam comida, voltam novamente num outro momento, trazem Benjamim, e ali então José se revela como irmão deles, e ali então faz com que tragam o seu pai, Jacó, da sua terra, para que Deus preserve o seu povo, que certamente morreria de fome se continuasse naquele local onde havia muita fome. Então o povo é levado ao Egito. Perceba que Deus usa cada circunstância, Deus usa cada momento, Deus usa inclusive o mal para cumprir os seus planos, para mostrar a sua fidelidade, a fidelidade às suas promessas. Então Deus livra e sustenta o seu povo usando inclusive estas circunstâncias, onde Deus usa toda aquela situação para libertar o seu povo, para trazer José como governador ali do Egito e se tornar então aquele que iria ser usado por Deus para prover para o seu povo e para livrar o seu povo da fome, para que este não fosse dizimado e a promessa de Deus não se cumpriria, porque fala que a promessa de Deus se cumpriria através desta linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que através deles surgiria uma grande nação. Então Deus está cumprindo ali as suas promessas. E aqui então, a partir do versículo 17, nós começamos a ver que Deus, quando livra o seu povo, que está lá à beira de passar fome, e traz para o Egito, Deus então multiplica o seu povo e preserva o seu povo. A Bíblia vai nos falar que Deus multiplicou o seu povo ali de tal forma que o faraó ali, ele olha e fala: esse povo é numeroso, este povo vai nos dominar em algum momento. Se você olha os versículos 17 ao 22 ali, eu trouxe alguns trechos aqui. O texto ali nos fala, é como que se aproximasse o tempo da promessa, surgiu um outro rei que não conhecia José.
Ou seja, surge um rei naquele momento que não conhecia a história de José, quem havia sido José, que havia então ali sido governador do Egito e havia sido aquele grande administrador ali para que eles não passassem fome naquele momento. E surge então um rei que não conhece esta história, ou que não reconhece este José como um governador, como alguém que contribuiu muito para a nação egípcia. E ali então fala que este novo rei, que este novo faraó torturou nossos pais. Ou seja, em meio àquele momento onde o povo está se multiplicando de forma assustadora para o faraó, ele começa então a torturar o povo, ele começa a fazer do povo escravo. O povo de Israel, que veio apenas como uma família, agora está ali com centenas de milhares de pessoas, alguns falam até em torno de milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas ali, 600 mil homens. Então o texto fala que eles foram torturados e que eles foram forçados a enjeitar os seus filhos, ou a rejeitar os seus filhos, a abandonar os seus filhos, porque o texto fala que o faraó falou que as crianças, os filhos homens que nascessem deveriam ser mortos. Então foi dado a autorização para as parteiras, aliás, foi decretado as parteiras: olha, quando os filhos dos israelitas estiverem nascendo, se for homem, tem que ser mortos. Então o rei, ele traz esse decreto: aquele que nascer como um homem que nascer deve morrer, como forma de eles controlarem o crescimento e na verdade eliminarem o povo de Deus. Então ali o texto lá vai nos falar, Estevão não faz questão de trazer todos esses detalhes, mas a gente conhece a história onde as parteiras falam: olha, as mulheres hebreias, elas são fortes, e quando nascem os bebês elas já estão fortes, elas não permitem que a gente mate e tal, Então nós vemos aqui que nasce Moisés, e o texto nos fala que nasceu Moisés e ele era formoso aos olhos de Deus. Formoso aos olhos de Deus. Então Deus se agradou dele graciosamente, como aquele que seria escolhido para libertar o povo de Deus da nação dos egípcios. Então Deus escolhe Moisés e acha ele formoso aos seus olhos, de tal forma que Moisés ele é escondido durante um tempo, durante aqueles 3 meses quando nasceu. Conhecemos a história que a mãe dele pega ali então aquele cesto, calafeta ele com betume, coloca lá no rio para que ele vá. A irmã dele vai acompanhando até que a filha do faraó encontra aquele cestinho e cria Moisés. Nós vemos então o livramento de Deus através disso, de um menino que deveria ser morto e vai parar na casa do faraó. E o texto ali nos fala que Moisés ele era poderoso em palavras e obras. Então Deus multiplicou o seu povo e preservou o seu povo, mesmo o rei, mesmo o faraó querendo eliminar o povo de Israel. Deus cuida do seu povo em todo momento. Deus preserva o seu povo, Deus livra o seu povo. Ele é misericordioso, ele é gracioso com aqueles que são seus. Nós vemos também que daquele povo, quando ele então ali está como escravo, a gente vai ver toda a história desta escravidão do povo de Israel no Egito, como Moisés chega lá pedindo para o povo sair, e o faraó fala: olha, o povo está sem fazer nada, lá, vamos deixar de dar palha para eles vão ter que buscar a própria palha e vão ter que manter a meta. Se eles faziam lá toda aquela quantidade de tijolos sendo fornecida a palha, agora a gente não vai fornecer, eles vão ter que procurar a palha e vão ter que fazer a mesma coisa, porque estão pensando bobagem. Então havia uma necessidade de libertação, porque o povo ali estava sendo escravizado, mas ao mesmo tempo ele rejeitou a palavra de Moisés, e isso nós vemos dos versículos 23 ao 29. Nós vemos ali no versículo 23, por exemplo: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ali ele, aos 40 anos, ele vai visitar os seus irmãos, e ali quando ele está passando por algum lugar, havia um egípcio oprimindo um israelita,
e ele, para defender o seu irmão de sangue, de etnia, ele mata o egípcio para defender o seu irmão. E o texto aqui nos fala: Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os salvaria por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. Então Moisés tinha esta ideia de que o povo compreenderia que Deus usaria a sua vida para libertar o povo, mas este povo não compreendeu. O texto nos fala: sois irmãos, por que vos ofendeis? Quando ele está vendo, um dia após ele está vendo dois irmãos ali brigando, dois israelitas brigando, ele fala: vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E o outro lhe fala: quem que colocou você como autoridade e juiz sobre nós? Acaso você quer me matar também? Você quer matar nós dois? Como você fez com o egípcio? Então ele tenta, como nós falamos aqui, apartar aquela briga, separar aquela briga, e o outro não reconhece isso. Fala: quem é você? Você acha que você tem alguma autoridade sobre nós? O que você vai fazer? Vai nos matar igual ao egípcio? E ali Moisés então teme, porque ele sabe que foi descoberto, digamos assim, que aquilo não foi algo secreto, mas que haviam testemunhas ali, e isso foi relatado, e Moisés foge para a terra de Midian. Conhecemos a história também, que ele chega ali em frente àquele poço, aquelas mulheres, aqueles homens que chegam ali e não querem deixar as mulheres tirar a água do poço. Aquelas mulheres ali, então, ele afugenta aqueles homens, tira a água para elas, um bom cavalheiro. Elas levam aquela água lá para o seu pai em muito menos tempo do que elas tirariam. E o pai fala: como é que vocês voltaram tão cedo? Tem um homem lá que tirou a água para a gente. E ele fala: mas por que vocês deixaram lá? Traga para cá. Conhecemos esta história de Jetro. Ele vai para lá e fica durante 40 anos lá, se casa e tem 2 filhos. Então nós vemos aqui esta necessidade de libertação do povo, mas por outro lado esta rejeição da autoridade de Moisés. Nós vemos isso inclusive nos dias de hoje, a necessidade de libertação, mas a rejeição da autoridade do próprio Cristo, onde pessoas têm esta necessidade de se voltar para o Senhor, estão aprisionadas, mas rejeitam ao Senhor. O texto segue dos versículos 30 ao 37. Nós vemos no versículo 30 o texto falando: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então fala 40 anos depois. Moisés, aos 40 anos ele foge, vai para Midian, fica 40 anos lá. Ou seja, vamos pensar bem, irmãos, o povo de Israel estava escravo no Egito. Eles não reconhecem a autoridade de Moisés e ficam mais 40 anos prisioneiros. Alguns aqui não chegaram nem perto de 40 anos ainda. Não fazem nem ideia de quanto seja isso, 40 anos. 40 anos para mim é uma vida. É praticamente toda a minha vida. Então pense, foram mais 40 anos sendo escravos no Egito, sendo oprimidos, ou como nós estamos sendo judiados, passando pelas mais diversas dificuldades, sendo açoitados, passando pelas mais diversas dificuldades, sendo humilhados por mais 40 anos, por não reconhecer a autoridade de Moisés. O texto nos fala que aparece um anjo a Moisés. Nós vamos olhar o texto lá de Êxodo, capítulo 3, vai falar que o anjo do Senhor apareceu a Moisés naquela sarça ardente. Então este anjo aparece a Moisés. Isso nos mostra a graça de Deus sendo exposta ali, de o Senhor, de o anjo do Senhor aparecendo a ele, e ele ouvindo a voz de Deus também. Ele primeiro aparece o anjo do Senhor e depois ele ouve a voz do Senhor. O versículo 32 em diante ali, o texto vai nos falar lá: disse-lhe o Senhor, versículo 33, primeiro fala ali: eu sou o Deus dos teus pais, desculpe, 32, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Ou seja, Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus e fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando se fala eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus está falando: eu sou o Deus da promessa, que prometeu a Abraão uma terra, que prometeu a Abraão uma descendência, e eu sou aquele que vai cumprir a promessa que eu prometi a Abraão. Uma parte dessa promessa se cumpriu em Isaac, porque Abraão e Sara não tinham capacidade alguma para ter filhos, eu dei descendência a eles. Isaac se casa, tem Jacó e Esaú. Jacó é o filho da promessa. Tem ali então os 12 filhos. Esses 12 filhos vão para o Egito, e ali então o Senhor continua cumprindo as suas promessas. O Senhor está falando: eu sou o Deus que vai cumprir essas promessas. Eu prometi e irei cumprir. Farei de vocês uma grande nação e darei a vocês uma terra. Vocês ainda estão em terra estrangeira, mas eu vou cumprir a minha promessa para com vocês. Então Deus promete esta libertação. Versículos 35 e 36, o texto fala: vem agora e eu te enviarei ao Egito, a este Moisés, a quem negaram reconhecer. A este enviou Deus como chefe e libertador. Olha só, este texto fala: aqueles que não reconheceram a sua autoridade, você vai ser chefe e libertador desta nação. Você libertará o povo através de mim. Você vai ser usado para libertar o meu povo. É isso que você vai fazer. Porque eu sou este Deus que vai usar você. Você vai libertar este povo. O texto nos mostra que Moisés conversa com Deus através daquela sarça. E quando Estevão fala isso, quando Estevão relata este fato do Antigo Testamento, ele está mostrando para os líderes religiosos daquela época, dos quais ele está conversando, que Deus não estava limitado ao templo, de que a presença de Deus não estava limitada ao templo. Deus aparece a Moisés, conversa com Moisés através de uma sarça. Nós vemos Deus falando com Abraão num lugar que não era a terra dos judeus, que não era a terra prometida, um homem que vinha de Ur dos Caldeus, que vinha de uma terra pagã, e Deus fala com ele ali, faz uma aliança com ele. Então Deus não está preso e limitado ao templo ou a um templo. E o texto também nos fala aqui no versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então ele fala: olha, você vai fazer prodígios, sinais, milagres, você vai libertar o povo, tirar o povo do Egito. Ele fala sobre Moisés, mas Moisés fala: Deus vai suscitar um profeta, ele vai trazer um profeta, e que este profeta será semelhante a mim, vocês têm que ouvi-lo. O apóstolo Pedro fala no capítulo 3, versículo 22, ele cita esta passagem, que é uma passagem de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Pedro fala ali no capítulo 3, versículo 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então eles esperavam um outro profeta. Este profeta referido aqui está falando do próprio Cristo. Cristo era o profeta. Obviamente que não apenas um profeta, mas ele está se referindo a Moisés, ele falando: olha, ele vai ser um profeta como mim, vocês vão ter que ouvir este profeta. Se Moisés ali libertou o povo da escravidão do Egito, fez sinais, maravilhas, as 10 pragas do Egito, tudo aquilo que aconteceu ali, Deus abre o mar vermelho, acontecem todos aqueles sinais, e fala: virá um outro profeta depois de mim, e este profeta vocês devem escutar. Deuteronômio 18, 15, Moisés vai falar isso. Então Estevão expõe esta história de Moisés, mostrando que Moisés é escolhido por Deus,
que Moisés é rejeitado pelo povo, foge, mas ele recebe uma comissão de Deus para voltar ao Egito e libertar o seu povo da escravidão do Egito e levá-lo rumo à terra prometida, onde ali ele ficaria mais 40 anos perambulando pelo deserto. Algumas reflexões e aplicações para nós na noite de hoje. Assim como os profetas, assim como nós olhamos para os patriarcas, nós sabemos que ministros fiéis à palavra de Deus são rejeitados e perseguidos muitas vezes. Porque a palavra de Deus, a verdade, repele pessoas. E muitas vezes até pessoas de dentro do próprio corpo de Cristo, pessoas que participam da igreja, perseguem por não reconhecer aquilo que o Senhor está falando. Nós vemos isso ao longo da história, nós vemos isso entre os profetas. No caso, Estevão está citando aqui, de os próprios israelitas perseguirem os profetas, e ali então Estevão e Pedro são perseguidos, todos os apóstolos são perseguidos por causa da palavra. Então o povo de Deus tem que estar preparado para entender que quando nós pregamos a palavra, aqueles que anunciam a palavra de Deus serão rejeitados e perseguidos. Porque as pessoas, elas não querem ouvir a palavra, elas rejeitam a mensagem, elas não gostam da mensagem. Uma outra característica do texto aqui que nós vemos que Moisés ele era um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É que nós vemos similaridades. Essa é uma forma de interpretação das Escrituras, onde a gente diz que existem tipos de Cristo, onde você vai ver características e onde a gente vai ver que Cristo tem uma característica superior àquela, porque o tipo ele é apenas uma figura e aquele que vai ser revelado, o antítipo, ele é superior àquele tipo que foi visto no passado. Existem várias questões, várias características aqui, mas nós vemos em Moisés um tipo de Cristo. O que nós vemos em Moisés como um tipo de Cristo? Ele é perseguido desde o nascimento. Nós vemos na história de Jesus, onde Herodes manda matar todos os meninos, e ali vão então buscar ali matar todas aquelas crianças, depois que os magos chegam até Herodes, perguntam onde está o rei, para que eles vão lá adorá-lo. Então Herodes manda matar os meninos, assim como o rei do Egito manda matar todas as crianças, todos os meninos no Egito. Moisés ele é rejeitado pelo povo, assim como nós vimos na história. Quem é você? Quem te colocou como autoridade, como juiz? Jesus foi rejeitado pelo povo. Sim, em algum momento ele teve a popularidade, quando aconteceram os milagres ali, mas quando Jesus os chamou a um compromisso, o que eles fizeram? Eles deixaram Jesus, e quando Jesus é levado diante de Pilatos, ele fala ali, nós temos Jesus aqui e nós temos Barrabás. E o povo fala, então solta Barrabás. Moisés foi rejeitado pelo povo e Jesus foi rejeitado pelo povo. Jesus foi crucificado porque o povo o rejeitou, o povo não quis Jesus. Mesmo depois de exaltá-lo e de querer proclamá-lo rei, porque havia multiplicado pães e peixes, logo depois estavam mandando crucificar Jesus. Tanto Moisés quanto Jesus foram rejeitados pelo povo. Moisés foi desacreditado e perseguido pelos opositores, apesar dos sinais e da mensagem dada por Deus. Moisés fez vários sinais diante do rei. Ele chega lá com uma vara e joga a vara, ela se transforma em uma serpente. Aí vem os magos lá e fazem a mesma coisa. E depois acontecem as 10 pragas do Egito e eles não estão nem aí. E eles não estão prontos para ouvir a mensagem, e o coração do faraó é endurecido, e além disso eles perseguem o povo. Então, depois de todas aquelas 10 pragas, onde o faraó manda o povo, pode sair, pode ir embora, e ali eles recebem vários donativos e saem dali. Nós vemos a festividade da Páscoa acontecendo ali e tudo mais. O povo sai, mas logo após isso o faraó vai e persegue o povo, e vai atrás do povo. Então ali, mesmo com todos os sinais que Deus dá, da sua autoridade e da sua superioridade ante os falsos deuses egípcios, todos aqueles sinais, todas aquelas 10 pragas,
mostravam que os deuses egípcios eram impotentes com relação ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós vemos Jesus fazendo milagres, curando leprosos. Jesus cura 10 leprosos, apenas um volta a adorar. Nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes. Nós vemos Jesus acalmando tempestades e fazendo o vento cessar. Nós vemos Jesus fazendo o cego ver. Nós vemos Jesus fazendo diversos milagres, transformando água em vinho. Mas as pessoas não acreditam nele. O que Jesus fala ali, que Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia a natureza humana. No final do capítulo 2 de João vai falar isso. Então as pessoas estavam ali, viam os milagres, mas elas não criam em Cristo, assim como aquelas outras pessoas. Os egípcios não criam naquilo que Moisés estava fazendo por meio de Deus. Moisés liberta o povo da escravidão do Egito. Ele sai com o povo de lá. Deus abre o mar vermelho através dele, leva o povo rumo à terra prometida. E Cristo liberta o seu povo da escravidão. Ele nos livra da escravidão espiritual. Ele nos tira daquela vida de servidão, naquela vida da dependência do pecado, onde nós estávamos com amarras do pecado, onde nós nos machucávamos com o pecado, onde nós nos víamos presos e não conseguíamos sair daquilo. E vem Cristo e nos tira daquela situação, e nos tira as vendas dos olhos, e nos tira as algemas, e nos liberta do pecado. Este é Jesus Cristo. Assim como Moisés liberta o povo do Egito, da escravidão, Jesus Cristo nos libertou da opressão e da escravidão do pecado. Mas Cristo é superior a Moisés. Cristo, se Moisés é um tipo de Cristo, Cristo ele está acima de Moisés. Ele não é comparado a Moisés. Há pontos em comuns onde nós vemos similaridade, mas Cristo é muito superior a Moisés. O texto nos fala que Moisés diz que viria um profeta como ele, mas as escrituras nos falam que Jesus ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Jesus vem como profeta para proferir as palavras de Deus, como aquele que diz assim, diz o Senhor, veio trazer a mensagem de Deus a vocês. Então Jesus ele é este profeta perfeito que traz a palavra de Deus. Ele é o sacerdote que intercede por nós diante de Deus, como o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento e levava o sacrifício para que fosse colocado diante de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus, além de ser o sacerdote, ele é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo, o sacrifício perfeito e o perfeito sumo sacerdote. E além disso ele é rei, porque ele reina para todo sempre, porque ele está à direita do Pai. Então ele é superior a Moisés e a qualquer outro. Ele não pode ser comparado a Moisés. Moisés é apenas uma figura, um relance que nós podemos lembrar de Jesus, aonde nós vemos Moisés apontando para Cristo. E nós vemos que, assim como Moisés leva o povo, sai do Egito e leva rumo à terra prometida, e vemos que Moisés não entra na terra, por questão da água lá que Deus manda ele mandar sair, ele vai dar 3 cajadadas lá para sair a água, e Deus fala, então você não vai entrar na terra. Nós vemos que Jesus nos leva para um lar superior. Ele nos prometeu novos céus e nova terra, nós estaremos com Ele para sempre. O Senhor já adentrou aos céus como este perfeito sumo sacerdote que Hebreus vai falar. O Senhor nos preparou morada, como diz João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não houvesse, eu não teria vos dito, eu vou para lá e vou preparar lugar para vocês. João capítulo 14 diz isso. Então nós aguardamos por um lar superior, e como a Bíblia nos fala, nós somos aqui nesta terra como forasteiros e peregrinos. Nós estamos peregrinando por esta terra para um dia estarmos com o Senhor.
Nessa terra nós somos representantes de Cristo, nós estamos aqui como representantes de Cristo. Então nós cremos em Cristo porque Ele é o nosso Senhor, profeta, sacerdote e rei. Ele nos libertou definitivamente da escravidão, nunca mais seremos escravos. O povo de Israel saiu do Egito, mas por muitas vezes passou por diversos problemas, foi aprisionado. Nós vamos ver na época dos juízes quantas coisas terríveis aconteceram. Nós vamos ver o povo indo para o cativeiro babilônico, nós vamos ver o povo sendo oprimido pelos assírios, nós vamos ver o povo sendo dominado depois dos babilônios pelos medo-persas, nós vamos ver o povo ali na época do Império Romano, sob o domínio do Império Romano. Mas no reino de Cristo, Ele será rei, e somente Ele. Nós não seremos dominados por mais ninguém a não ser por Ele. Ele será nosso único Senhor. Nós glorificaremos a Ele, a esse Deus que nós vamos adorar para todo sempre. Esta terra que Ele nos promete, esta nova vida que Ele promete àqueles que Ele tirou da escravidão do pecado. E é você que ainda não compreendeu esta mensagem, de que aquele que não está com Cristo é escravo do pecado, sim. Por mais que ache que não, mas você é escravo do pecado. Você necessita de libertação. Se você ainda não compreendeu esta mensagem, se você ainda não reconhece a autoridade de Jesus Cristo, reconheça esta autoridade que só Jesus Cristo tem para te levar os teus pecados, para tirar o fardo das suas costas e para te dar a certeza de que você está livre e de que um dia você viverá para sempre com Ele, no lugar onde Ele foi preparar para nós e onde viveremos com Ele, louvando para todo sempre os novos céus e nova terra que teremos restaurados para vivermos esta vida com Ele para todo sempre e para a glória do Seu nome. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus,